Imagina uma mulher lá em Dubai, contrata um serviço de um médico que na cabeça dela super famoso, estrangeira, então ela não sabe exatamente, ela foi ali meio pela indicação das pessoas que estavam ao redor dela. Uma pessoa, eu diria ingênua, ela contrata ali todo o serviço de um cirurgião plástico, ela vai, faz todos os exames, vai, passa por esse cara várias vezes, até que ela marca uma cirurgia para ela fazer uma recalchutagem no rosto dela. E essa mulher, claro, uma moça, né, gente, 25 anos, vai, paga tudo certinho com os melhores profissionais, tudo particular. O marido dela ali, que vai ser o futuro marido dela, pagando, bancando tudo. Porém, você corta aqui para quem é o marido dela. O marido dela, um arabão, um homem de negócios que, ó, muita grana ele tem, a ponto dele ter jatinho, sabe? Quem tem jatinho, meu amor, já é um cara muito rico, né? Tem jatinho, tem helicópteros e as mansões, os cavalos, e não vem ao caso. Muito dinheiro que a gente não consegue nem imaginar. Só que além do dinheiro, além do aras que ele tem dentro da casa dele, o jatinho particular, ele vem recheado ali, guarnecido de 3 esposas. E essa mocinha seria a 4ª. Então eles estão noivos. Só que as 3 esposas são ali da mesma família, basicamente. Primo do primo do primo, sabe assim? Aqueles casamento que é meio que dentro ali do ciclo, do círculo familiar dele. Aí ele vai, se apaixona por uma gringa, uma moça que servia lá como funcionária bilíngue dentro do escritório, um dos escritórios da empresa deste camarada. Ele olha para essa moça, se atrai por ela, mas ele é um cara religioso. Ele vira pra ela e fala assim: olha, a gente tem que casar aí, porque eu tô afim de você. Claro que antes disso teve toda aquela parte, dá muito ouro pra moça, compra ela com joias, porque ele é bem mais velho do que ela, restaurantes e jantares assim fabulosos, tipo, a ponto, isso é minha amiga contando, tá? A ponto deles estarem ali no final do expediente, ele fala assim: vamos pra Paris jantar? E vai pra Paris jantar e volta. E essa moça, tudo era muito novo, uma moça que vem de classe média alta, lá no país dela. Não vou nem falar o país dela, ela é europeia. Ela foi se conquistando ali, se amarrando no bofe mais velho do que ela. E você vai falar assim: ah, mas óbvio que é interesse, sugar daddy. Não, meu amor, porque a minha amiga, como ela é muito amiga da esposa, a 3ª esposa dele, ela me mostrou a foto ali das 3 esposas e do bofe em questão. É um cinquentão, mas é um cinquentão enxutaço, tá? Bem bonitão mesmo, assim. Qualquer uma de nós ali faria sabe? E ainda mais sendo generoso, sendo carinhoso, sendo bem legal. Eu até falei pra ela: mas ele não é daqueles caras grossão que compra as mulheres com dinheiro? Ela falou: não, ele é um cara educado, trata as 3 mulheres bem, tanto é que as 3 são apaixonadíssimas por ele. Aí a gente corta aqui porque aconteceu. Ele vai, obviamente, ele segue ali a tradição muçulmana, ele vai apresentar a moça para as 3 esposas. Primeiro ele vai na primeira esposa. Claro que torce o nariz, não tem muito o que fazer, porque elas sabem que elas, né, dentro da religião muçulmana, a primeira esposa tem que concordar. Só que, meu amor, isso é só no papel, porque ali no vai e vem da vida, o cara vai casar, ele vai dar seu jeito. Aqui no Egito, os caras que não têm dinheiro conseguem, imagina lá nos Emirados, esses caras milionários, né? Então, elas ali torcem o nariz, mas deixa passar, porque vai fazer o quê? Como é que elas vão lidar com isso? E é quando ele vira e fala: olha, tô gostando dela, vou casar com ela. Aí as 3 já ficam assim. Primeiro, que ele é um cara muito mulherengo. Tanto é que ele é casado 3 vezes, apesar que isso não quer dizer nada, né? Às vezes eles casam somente para ter herdeiros mesmo. Mas no caso deste cara, ele é muito mulherengo. Então ele casa muitas e muitas vezes. Só que ele nunca casa por vários meses, ele casa por dias. 2 dias, 3 dias, 1 semana. Quando ele gosta muito, ele está muito empolgado com a mulher, ele casa 6 meses. Mas nunca ele trouxe essas mulheres para casa dele. Ele avisa para as esposas: olha, vou dar uma sumida, estou viajando com a minha nova esposa. Elas sabem que não vai ter filho, não vai ter herdeiro, não vai ter nada. É um cara que está ali se divertindo com uma moça no mundão, tá entendeu? Uma relação mundana. Só que aí, quando ele traz essa moça de 25 anos,
já bem mais nova do que as outras, né? Porque a terceira esposa, que é a mais nova, é a caçulinha ali das 3 esposas, ela já tem 35 anos, então 35, 36, não me lembro agora. Então já tem uma diferença de 10 anos, né? Só que aí, meu amor, ele traz essa moça para conhecer as outras 3. E aí o negócio fica pesado, porque elas tratam ela super bem. Só que quando eles vão embora, a primeira esposa chama as duas e fala assim: escuta, a gente vai ter que dar um chega pra lá aí. Isso daí tá ficando sério, pra ele trazer pra gente conhecer, pra eu aprovar. A mulher mais velha, a primeira esposa, quantos anos? 50, a mesma idade do cara, 50, 50 e pouco. Mas também uma mulher muito bonita, muito bem cuidada. Esse negócio de idade hoje em dia é mais um número, né, gente? Às vezes você tem uma menina de 20 e poucos anos destruída e você tem uma mulher de 50, 60, 70 anos maravilhosa. Então dá pra gente se cuidar e ficar bem. É o caso delas aqui, ainda mais com dinheiro, né? Então ela vira pras duas lá e fala assim: a gente vai ter que dar um jeito nisso daí. Como que a gente vai dar um jeito? Agora vem o filme 007 aqui, meu amor. Elas contratam um detetive particular, mandam importar este cara dos Estados Unidos da América, acredite se quiser. Gente, olha, eu achei tão fantasioso, mas eu vou contar porque a história é boa, tá? Mas a minha amiga me mostrou foto, jurou de pé junto que isso é de verdade. Falei, isso aí dava uma minissérie na Netflix. Contratam um cara, um detetive. Aí a minha pergunta, eu falei, mas como que elas contrataram? O marido dela sabia? Sabia. O marido dela sabia, sim. Porque olha o que elas inventaram para poder o marido contratar o detetive. Elas simularam através de um aplicativo de inteligência artificial, que tinha um cara assediando a esposa do meio, que era ali teoricamente a preferida dele. E aí ela começa a chorar, as 3 fazem uma encenação, me chora, diz que ela tá muito não sei o que, a moça para de comer, faz toda uma encenação ali pro marido ficar muito preocupado, e elas querem descobrir. Claro que o marido primeiro fala assim: vamos descobrir aqui, aciona a polícia, não sei o que. Ela não descobre nada porque não tem como descobrir, porque é um aplicativo. Aí a polícia lá de Dubai, que eles contrataram, fala: isso aí é um aplicativo, não sei o quê. E aí elas continuam falando. O cara não tem muito ali a ver com o negócio de rede social e nem tá muito concentrado com inteligência artificial, não tá nem muito concentrado com elas. Ele fala: o que vocês querem fazer? A gente quer descobrir quem é. Tem um detetive que é a nossa amiga princesa fulana de tal. Porque sim, né, meu amor, o ciclo dessas pessoas é princesa, xerra, não sei o quê. Aí tá. E realmente uma princesa, que eu não vou citar o nome aqui, foi ela que passou o detetive particular quando ela quis descobrir o bofe dela traindo com outro cara. Gente, uma corrente de traição. Aí ela deu o nome desse detetive, deu pro marido lá. O marido falou: tá bom, amanhã ele estará aqui, mas vou mandar buscar ele. Trouxe o detetive. Quando o detetive chegou, o detetive já sabia, porque ele já tinha trabalhado para a princesa. Então a princesa, que ele já era ali, mesmo sendo americano, já era meio súdito dessa princesa, ela fala: olha, quem vai te chamar é o marido, mas o seu serviço é para as mulheres. Então vejam o que elas querem fazer e você faça exatamente. O que elas queriam? Manipular ali todas as coisas, como é que fala? Controlar tudo que a novinha que estava chegando nova, estava fazendo para poder elas saberem de tudo, né? Então elas estavam ali fazendo toda a parte de investigação com esse cara para poder descobrir o que ela estava fazendo. E nada do que ela fazia era algo que pudesse acabar com o relacionamento dela e do futuro marido ali, o marido das 3 esposas. E era uma moça muito certinha, não fazia nada de errado, não tinha tido muitos namorados, porque aí foram pesquisar o passado dela. Não tinha tido muitos namorados, as redes sociais dela nem foto de biquíni ela tinha. Então era uma moça que realmente pertencia àquele mundo ali, sabe? Do casamento com um cara mais conservador, mais tradicional. Porque ela mesma, mesmo sendo gringa europeia, ela já tinha uma conduta e comportamentos de uma mulher árabe. Gente, olha o que elas ficam desesperadas. Aí é quando, de repente, no meio ali, no andar da carruagem, o detetive vai embora e fala: não tem o que fazer, ela não tem nada. Aí elas fala pro marido: olha, ele descobriu, era um aplicativo. É claro, elas têm que falar alguma coisa pro marido. Claro que com o detetive junto, ele fala: é um aplicativo, isso aí deve ser uma brincadeira de criança, porque não chega a nada, não sei o que. Eles contaram uma história, o cara não estava nem aí muito com essa história, deixou pra lá, pagou o dinheiro dele e mandou ele embora para os Estados Unidos.
E elas não desistiram, ficaram, não, tem que ter alguma coisa que a gente vai fazer. É quando de repente elas vão convivendo a vida delas, ninguém sabe que as três estão ali armando, pensando, esperando, igual cobras najas, para dar o bote na menina, como se ela fosse um ratinho, para poder acabar com o relacionamento de vez, porque elas não queriam fazer escândalo. Então elas queriam que ela ficasse ruim nos olhos, né, nos olhos do marido, que o cara ficasse assim impressionado com alguma coisa ruim ou decepcionado e que não quisesse mais ela, porque elas estavam percebendo que conforme os meses passavam, ela só aumentava o amor dele por ela, porque ela era gente boa, inteligente, linda, jovem, tudo a favor dela. E aí é quando elas ficam desesperadas, gente. Aí elas pegam e falam assim, então peraí, a gente tem que ver o que ela vai fazer. É quando ela vem num jantar formal no palácio de uma das três, para muitas pessoas, e essa moça comenta que ela gostaria muito de, antes de casar, porque já estava com o casamento marcado, ela gostaria muito de, alguns meses antes do casamento, ela fazer algumas cirurgias de correções pequenas no rosto dela, coisas que ela queria ficar mais bonita para o futuro marido dela. Gente, tudo bem que ela é inteligente, que ela sabe matemática, que ela sabe administrar empresas multinacionais, que ela foi secretária executiva de grandes businessmen, mas como é que ela vai falar para as três esposas árabes do cara que ela quer fazer uma manutenção no rosto e no corpo dela para agradar o cara que é marido das três? Não dá pra também, né? Ai, gente, mas tem gente que é ingênua assim. Isso eu acho que é uma coisa que eu faria, achando que as mulheres são minhas amigas. Mesmo eu tendo todo o conhecimento ali, né, que eu tenho de Egito, árabes, enfim, mas às vezes ali você fica seduzida, porque as mulheres árabes, elas são muito boas em seduzir, sabe? A amizade, elas mostram. Depois eu vou abrir uma live e vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem, mas nada demais, assim, mas que eu fui seduzida quando eu vi, eu tava no meio de uma festa que eu não queria estar, falei, ai meu Deus, com as minhas amigas árabes, entendeu? Mas depois eu conto. Bom, aí voltando aqui, elas falam, a gente tem um cirurgião maravilhoso, porque toda mulher árabe tem pelo menos um procedimento, tá? Claro que tudo tem exceção, a gente tem que falar o bordão aqui do canal, tudo tem exceção, mas na maior parte das vezes elas são assim, quero emagrecer, vou fazer regime não, vou ver o que tem pra agora para emagrecer, hoje acordar amanhã, belíssima. Então é injeção que tem, vamos tomar. É cirurgia, se elas têm grana, vamos fazer. É assim, tá? O negócio é babado aqui. Aí ela vai e fala, a mais velha fala, olha, tem o meu cirurgião. Claro que essa mulher mais velha é uma mulher muito bonita, muito conservada, bem mais jovem do que a idade dela. A moça olha e fala, eu quero seu cirurgião. Claro, a mulher toda ali no Frankenstein, né? Nariz feito, boca feita, nariz aqui feito. Aí ela pegou e falou, eu te dou o número do meu médico, se você quiser eu vou lá com você e arrumo tudo pra você. Agora, gente, aqui começa o calvário da moça. A moça super amando ali o que estava acontecendo, falou, eu quero sim. Aí as três levaram ela no médico, ela fez a consulta dela, o médico fez a avaliação, falou não sei o que lá que ia fazer, ela queria levantar a sobrancelha, queria afilar o nariz e arrumar o desenho do maxilar. Só que ela queria fazer aqui de um jeito que eu não sei, raspando o osso, eu nem sei o que é isso, tá, gente? Eu conheço com ácido hialurônico, mas ela queria fazer raspando o osso para poder ficar quadradão, não sei o que é. Sei que tinha que fazer uma cirurgia. Aí ela foi, aí a mulher mais velha, as duas ali não estão entendendo nada, né? Aí a mulher mais velha tá levando no esteticista, aí a moça fez um tratamento de pele com ácido, ficou maravilhosa a pele dela, tudo isso para dar confiança na moça, gente, presta atenção no que ela fez, hein? Aí as duas estão pé da vida com a mulher mais velha, né, com a primeira esposa. Aí elas chamam numa reunião, só as três juntas, né, fala assim, escuta aqui, o que é a minha amiga e a amiga da terceira esposa, não esqueça aí. Aí ela vira e fala, elas falam assim, o que você tá fazendo? Você tá ajudando ela a ficar mais bonita. Aí a primeira esposa fala, calma que vocês vão ver o que vai acontecer. Mas vocês têm que ficar quieta e terem paciência. Porque pra gente fazer as coisas bem feitas, tem que fazer aos poucos e com muita paciência. Gente, aí ela
elas não estão entendendo, aí a moça vai fazer uma pequena correção numa mancha que ela tinha na barriga e na perna, não sei o que, levou num outro cara que era especialista em remoção de tatuagem, aí a moça removeu as tatuagens, removeu essas manchinhas que tinha ali para remover, ficou com a pele perfeita, e as duas pau da vida com a primeira esposa. Aí a primeira esposa fala, olha, eu vou falar para vocês o que eu vou fazer. Eu vi um documentário de uma atriz ou cantora, não me lembro agora, gente, tá? É atriz ou cantora mexicana, que ela teve o rosto todo destruído numa cirurgia plástica. Então a gente vai fazer a mesma coisa. As duas ficaram assim, peraí, não, isso não. Ah, isso é pecado fazer, isso é crime. Aí a primeira esposa fala assim, não é pecado porque ela tá vindo aqui pegar o meu marido. Aí as duas ficaram meio assustadas, falaram assim, e crime não é porque o dinheiro, aqui vem, né, o poder, o dinheiro compra tudo, então o dinheiro compra inocência também. E não vai ter quem vai descobrir. Ai, meu Deus do céu, gente. Aí as duas ficam chocadas, aí aqui as duas, segundo a terceira esposa, que é amiga dessa moça que malha comigo, ela fala que a partir daqui as duas saíram fora e não ajudaram mais, não querem mais saber do que tá acontecendo ali. E a primeira esposa continuou, virou a best friend, a melhor amiga dessa mocinha de 25 anos. Até que chega o dia que elas marcam a cirurgia. Contratam uma clínica, não era um hospital, era uma clínica de beleza. Os médicos, a junta médica, não sei o que, dá o sinal, né, ali do pagamento para fazer os exames de sangue, ressonância magnética para ver se está tudo bem no rosto dela, para ver o formato do maxilar, fez todos os exames, coração, pressão, coisa sanguínea, tudo. Aí quando ela vai no médico, o médico pediu uma bolada de dinheiro, ela paga, porque ela pediu pro bofe, né, o bofe foi lá e deu dinheiro. Isso, a moça já tá ali, vai casar daqui a 6 meses, tá? Aí ela vai, paga tudo e vai fazer a cirurgia. Gente, quando ela entra na cirurgia, uma moça que nunca fez cirurgia, nem botox ela tinha feito, isso segundo ao relato, né? Ela pega, faz o negócio lá, quando ela sai da cirurgia, ela já vê que o rosto dela tá muito inchado, de um tanto assim, que ela não se reconhece no espelho, ela tá deformada. E aí ela pergunta pro médico, né, porque aí vai no dia seguinte tirar as bandagens, porque ela tá toda enrolada, e ela vê que tá muito inchado para um procedimento tão pequeno. Não esquece que era levantar aqui, arrumar o nariz e fazer aqui. Aí o médico, o suposto médico, fala pra ela que não, é que algumas pessoas incham mais, outras menos. Eu sou das que incham mais, mas não do jeito que elas me descreveram ali, né. E ele falou que para fazer essa raspagem aqui era muito agressivo. E a moça tava falando que estava sentindo muita dor e que estava estranho, que o nariz dela, ela estava achando o nariz muito pequeno, porque estava com as bandagens, com o gesso, mas ela estava achando muito pequeno tudo. Bom, passou ali uma semana, vai fazer não sei o que, uns dias para ela tirar o negócio. Quando a moça viu o nariz, ela ficou desesperada. Era um botãozinho com 2 buracos. Ela ficou desesperada e como ela estava com a cara muito inchada, entre aspas, o médico falou, não, é por causa do procedimento do maxilar, o seu rosto inchou muito, tá retendo o líquido, isso é normal, faz parte, a gente vai colocar um dreno, vai sair tudo e você vai ficar perfeita de novo. Aí ela não estava muito acreditando não, porque ela via que ela estava inchada, mas o nariz estava sem forma. Tanto é que ela não tinha nenhum negócio assim, sabe? Era uma coisa meio que já colada, meio plana. Bom, aí a moça passou uma semana, ela, claro, durante todos os dias fazendo curativo, tirou o tampão, que era um negocinho desse tamanho. Gente, o cara foi, aí a primeira esposa contratou um cirurgião daqueles que tá com cadeia, puxando cadeia lá, tá procurado por alguém. Me pergunte como, não sei, porque eu perguntei, falei, como que essa mulher conhece esses caras? A minha amiga da academia, que é egípcia, falou assim, Soraya, esse povo que tem muito dinheiro, tem muito poder, eles conseguem tudo. Ela dá ordem para um funcionário de confiança dela, o funcionário arruma tudo para ela. E depois limpa tudo, deixa sem pista nenhuma. E eu querendo ver onde essa história ia chegar. Bom, resumo da ópera toda, o cara ali, a junta médica, a clínica não existia.
A clínica não existia, ela alugou aquele espaço, ela equipou o espaço, ela fez tudo, claro, não ela, né? Ela pagou e os caras fizeram, como se fosse para gravar um filme de cinema. E aí veio realmente um cirurgião plástico, que era um cirurgião que estava procurado pela polícia, não sei de que país, e estava fugido nos Emirados. E aí trouxeram esse cara para Dubai para fazer essa cirurgia nessa moça. E tudo isso foi inspirado na história de uma mulher mexicana, não sei, dos anos 80, 90, inclusive se alguém sabe de uma história, porque eu já procurei no Google, porque eu queria ver mais sobre essa história, que diz que foi mais ou menos isso, eu não achei nada. Então vocês me contam aí, se vocês conhecem a história de alguma pessoa famosa dos anos 80 ou 90 no México, uma mulher, que diz que ela teve também a mesma coisa, passou por um procedimento, e isso serviu para essa mulher fazer essa atrocidade com essa moça. Resumo da ópera: quando ela foi contar pro cara, obviamente, elas estavam achando que o cara ia largar a moça, jogar a moça na rua, porque ela estava deformada. E aí, gente, o que ele fez? Ele separou da primeira esposa, exilou ela da família, os filhos deles, dois já adultos, tá? Mais de 20 anos de idade, os filhos repudiaram a mãe, ninguém quer ver ela. Claro que ele fez lá o que ele tinha que fazer, porque eles são todos, né, tem ali a polícia, fez os trâmites que ele tinha que fazer legalmente, mas obviamente por ela ser uma senhora importante, de família, de linhagem, ela ficou exilada lá dentro seria acho que uma prisão domiciliar. Ela tem toda a vida dela, mas dentro ali do compound, ali, do palácio que ela vive. Não pode sair, não pode mais fazer nada, e os filhos saíram todos de casa, não querem ter contato com ela, foram morar com o pai na casa da segunda esposa. Nenhum dos filhos querem contato. Claro, né, gente? A gente fala assim, morar com o pai na casa da segunda esposa, a gente vai falar assim, ai, nossa, mas como é que eles suportam a segunda esposa? Eles nem se veem, gente, porque essas casas são casas que são cidades dentro, entendeu? São casas que tem, assim, milhares de quartos, não milhares, brincadeira, né? Tem vários quartos, as pessoas não se cruzam nunca, entendeu? Tem várias alas, então não tem como elas se cruzarem, só se cruza se quiser. Já falei pra vocês, sem contar também que mulher fica separada de homem, tem toda uma história. Mas aí ele fez o quê? Ele não largou a menina, claro que ele não casou com ela, porque não tinha condição. E aí, até hoje, ele tá pagando para essa moça fazer procedimentos nos Estados Unidos para poder tentar, pelo menos, dar forma ao rosto dela de novo. Vocês acreditam num negócio desse? Claro que o rosto dela, o cara lá que fez a cirurgia, ele não detonou o rosto dela, mas ele tirou o nariz dela. Ele deixou o nariz dela pequenininho, ficou 2 buraquinhos na cara. E nariz para reconstituir, eu não sabia, isso a minha amiga que falou hoje, ela disse que é dificílimo, já tirou um pedaço da costela, tirou um pedaço da orelha para poder constituir. Mas mesmo assim, mesmo ele não tendo ferrado tanto o rosto dela, mas o rosto dela não parece mais com o que ela era antes da cirurgia, entendeu? Olha, quando eu escutei essa história, todos os gatilhos da minha cabeça foram acionados. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como pode tanta maldade no mundo, né? Mas enfim, eu espero que essa moça se recupere, porque eu fiquei chateada com essa história. E assim, eu até tô contando rindo tudo, mas é pra poder deixar um pouco mais leve, porque na hora eu chorei, porque eu realmente, eu fiquei com dó, sabe? Já pensou, eu tenho idade pra ser mãe de uma moça dessa, se fosse minha filha, como é que eu ia me sentir? E tudo isso porque ela confiou nas pessoas erradas, não é mesmo? Bom, meus amores, me deixa aqui se vocês souberem quem é essa moça, tá? Essa mexicana, essa doida se inspirou na história dessa mulher, que disse que foi isso que aconteceu com essa mulher também. Enfim, mulheres ferrando com mulheres, né? Podemos ter ferrado o cara, não, vai ferrar coitado da moça. Enfim, se você chegou até aqui, deixa um coraçãozinho azul. Não esquece, eu esqueci de pedir pra vocês hyparem. Gente, hypa esse canal de meu Deus, dá like, se inscreve, manda para suas amigas e amigos que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E ó, um beijo bem no meio do seu coração e fui.